Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Lino Meirelles, sou diretor e roteirista e bem-vindos ao Esse Filme é Bom? Podcast do Metrópolis.com sobre cinema. A cada 15 dias, trago alguém para conversar comigo sobre um filme diferente. E detalhe, um de nós acha o filme bom, o outro não. A ideia é discutir cinema, em detalhes, com spoilers. E já adianto que prefiro ter convidados muito mais inteligentes do que eu. A gente não quer convencer um ao outro, até porque nossas opiniões não importam. Nada importa, exceto seu like. Segue a gente na sua plataforma de áudio preferida. Bem, pessoal, estamos aqui hoje com uma convidada especialíssima, a melhor jornalista, a melhor podcaster, a melhor editora deste país, Natália André, aqui do Metrópolis. Sou eu. Perfeito. Tudo bom, Nino? Tudo bem com você? Muito obrigada pelo convite. Conta um pouquinho assim da sua trajetória até aqui. Bom, eu sou jornalista, comecei em rádio, comecei numa assessoria de imprensa da Fundação Casa, que tem muito a ver, na verdade, com o assunto que a gente vai tratar aqui do filme, mas fiquei pouquíssimo tempo, fui pro rádio, aí fiquei bastante tempo no rádio, fui fazer podcast e depois virei repórter de TV e vim parar no Metrópolis para ser editora assistente do núcleo criativo que a gente tem aqui de criação de conteúdo para marca. E nesse meio tempo, criei o meu podcast de cinema, Filministas, dá para encontrar em todos os tocadores, que são várias mulheres discutindo o cinema mais dessa visão da mulher mesmo, como diretora ou como uma história que fala sobre mulheres. Acho que esse assunto vai entrar aqui hoje um pouquinho, hein? Porque o filme é Tropa de Elite, 2007, de José Padilha. Rio de Janeiro, 1997. Capitão Nascimento precisa encontrar seu substituto no BOPE enquanto tenta derrubar traficantes e criminosos antes de uma visita do Papa. Natália André, esse filme é bom? Não. Como não? Eu demorei um tempão para conseguir assistir o Tropa de Elite, porque o meu pai é militar e ele não queria que a gente assistisse ao filme. E quem tá nos acompanhando, dependendo da idade, não vai lembrar disso, mas o lançamento do Tropa de Elite foi uma loucura. Tudo do filme é uma loucura, né? Números gigantescos. E teve um lance de pirataria, né? Muito forte. As pessoas começaram a assistir ao filme de formas muito alternativas. E, obviamente, na escola, eu tava na 8ª série, eu tinha uns 13 anos. E começou isso, aí todos os meus amigos começaram a assistir, eu pedindo pro meu pai não queria que a gente assistisse e tudo mais, porque ele achava que retratava de forma muito violenta aquela realidade e até a profissão dele, enfim, não consegui. Esqueci, lançou o segundo e não sei o que, passou o tempo, eu fui assistir adulta ao filme. E aí eu acho que isso influenciou muito a minha opinião, porque quando eu assisti, eu só achei um filme extremamente violento. Eu já era mais velho, formado de faculdade, fui no cinema, fui arrebatado. Eu achei, desde a primeira vez que eu vi, um dos filmes mais complexos sobre a relação de criminalidade, polícia e criminalidade. O Brasil é um país onde nada deve ser discutido de maneira simples. Uhum. Quem é brasileiro sabe, né, de todas as nuances de tudo que a gente tenta discutir sobre o nosso país. Até quero fazer um disclaimer aqui para nós dois. A gente está aqui para discutir o filme. Sim. E como é que o filme trata o que está em cena. Não estamos aqui para discutir políticas públicas. Para isso, assim, no meu caso, tem pessoas muito mais qualificadas para dizer isso. Para mim, teria sido muito melhor se o Padilha mais uma vez tivesse feito um documentário. Porque para mim é uma matéria desses programas de notícia violentas, de violência urbana e tudo mais. É como se fosse uma reconstituição da realidade e não tem nada de arte. Ele não usou nenhum recurso para retratar como cinema. Ele tem números gigantescos, uma baita produção, uma imagem, uma fotografia que a gente pode falar que é bonita, é bem feita, né? É uma grande produção. Até então, a maior que tinha existido na história do cinema brasileiro. Mas eu achei que ele foi, inclusive, preguiçoso. Eu acho que tem uma leitura rasa deste filme que muitas pessoas cooptaram para um movimento extremista, de política de extermínio, dessas coisas que eu não acho que é o que o filme tem a dizer. Eu acho isso bem nítido até. Eu acho que o deslocamento de interpretação desse filme
é porque todo mundo que assistiu um filme entendeu que o protagonista era o Capitão Nascimento. Sim. Eu acho isso um erro crasso Sim. de intérprete, porque eu acho que esse filme é sobre um personagem André Matias. Mas era a origem. E aí começa a preguiça de José Padilha. Vamos lá. Porque o filme não era pra ser o que é. Isso eu acho que é muito importante pra quem assistiu e né, não leu sobre depois. O Neto decidiu entrar pro BOPE porque ele gostava de guerra. Matias veio junto porque era um policial que acreditava na lei. O personagem principal era o Matias, né? Porque a ideia era mostrar um jovem querendo ser policial pra melhorar, né, a cidade que ele vivia, o estado que ele vivia. E ele iria percebendo a crueza da vida e inclusive daquele meio, né, daquela violência tão institucionalizada, enfim, ao longo do curso, para ele se tornar um policial de elite do Rio de Janeiro. Quando eles assistiram essa primeira montagem, eles acharam muito chato o filme, porque só começava a ficar muito bom lá para os 50 minutos, quando o Capitão Nascimento começava a colocar suas asinhas para fora, quando ele começava a mostrar todo o método dele de ensinar aqueles jovens. E aí começou a ficar interessante. Então, também é interessante que a mulher de um dos roteiristas falou: e se a gente não trocar e de repente testar o Capitão Nascimento como o personagem principal? A realização do filme veio quando eles colocaram a narração do Capitão Nascimento e o Capitão Nascimento como personagem principal. E aí a gente consegue perceber o quanto o filme é confuso. Tem um princípio do arco narrativo de um personagem, né? Isso. Na dramaticidade, é um personagem que começa o filme de uma maneira e termina de outra, pro bem ou pro mal. E o Capitão Nascimento, ele é a mesma pessoa o filme todo, né? Isso. Ele é o cara do BOPE. Já o Matias é o idealista que é consumido pelo BOPE. Então, ele tem um arco de personagem. Sim. Então, por isso que eu cito ele, né, como o personagem principal do filme. Esse filme é sobre a jornada dele com um mentor, tá, o Capitão Nascimento, que é um anjo da morte com o nome de Nascimento. Tem a simbologia dele com Nascimento, porque o filho dele tá para nascer. E ele tá numa operação do BOPE, mirando gente com a arma, com coisa, quando a esposa bota o batimento cardíaco, né, do exame no coração. Aí mais tarde ele tá em outra operação de BOPE, quando o filho dele vai nascer, que a mulher vai pro hospital, e ele larga assim a matança por um segundo e fala: galera, acabou, que eu tô indo embora, que meu filho vai nascer. Isso. E tem aquela comemoração ao nascimento no meio de uma operação de morte, né? 02. Fala, 01. Assume a ocorrência. Vamos descer só o dono, que meu filho vai nascer. Meu filho vai nascer. Já começa que aí é arte. Então, mas esses elementos narrativos, isso é cinema. Então, óbvio, Padilha é um grande diretor e um grande roteirista também. Então, quando ele traz esses elementos narrativos, você fala: é cinema, não é uma reportagem desses jornais da tarde. Mas ele é um filme violento e é fácil de assistir, porque tem aquela narração insuportável de que o Capitão Nascimento conta tudo, o que vai acontecer. E isso é preguiçoso. Porque, ainda mais quando a gente entende melhor o que tem por trás, na edição, o filme estava todo gravado, né? Isso tudo aconteceu na pós, depois de algumas tentativas de fazer aquele filme ter venda, né? Basicamente. Porque se eles mantivessem o Matias como personagem principal, talvez eu adorasse. O personagem principal não é necessariamente quem tem mais... Eu mantenho que no 1, o Matias ainda é o personagem principal. Sim, sim. Mas será que as pessoas têm essa visão? Não tiveram. Exato. Exatamente. Isso é uma coisa que a gente está falando sobre uma leitura mais rasa do filme. Sim. O que aconteceu no Rio de Janeiro era inevitável. O tráfico e a polícia desenvolveram formas pacíficas de convivência. Afinal, ninguém quer morrer à toa. E eu vou te falar uma coisa, que eu sou oponente voraz de voice-over em filme. Muito bom. Gostei. Mas eu discorda muito. A gente discorda muito, eu acho ótimo. Mas eu defendo o de Tropa de Elite. Eu vou te explicar por quê. Então, muito bom. A gente não concorda em nada em Tropa de Elite. Ótimo. Tem um princípio, né, na dramaturgia também, que é o de mostrar, não falar.
Quando um roteiro te explica o que está acontecendo, isso é visto como preguiçoso e pedante. Em vez de mostrar a ação do personagem, né, o personagem fazer alguma coisa para evidenciar aquilo, onde é considerado mais evoluído, assim, de narrativa. Só que a figura do Capitão Nascimento, tanto no BOPE quanto na narração, serve para contradizer completamente as ações internas do personagem dele. Ele é um cara completamente seguro em sua narração, completamente seguro ao subir o morro, e ele está caindo aos pedaços em qualquer situação que não são essas duas coisas, ou narrando pra gente, ou subindo o morro. Isso é bem legal. Eu não imaginava isso. A Que narração a narração faz parte da construção de personagem dele. É, Pra fora pra ele fora. é essa coisa, internamente ele é uma não zona. só internamente, mas pra fora, só que em casa, né? Quando ele tá em Sim. situações, quando ele tá ali tremendo, quando ele tá tendo crises de ansiedade em casa, as crises dele, e ele sabe o que tá acontecendo com ele. Ele não quer mais estar no BOPE, ele quer sair desse sistema. É por isso que essa narração em off me fascina nesse filme, porque eu Muito acho bom. certeiro. Eu acho que é uma passação de pano, porque você gosta muito. Mas eu achei uma passação de pano interessantíssima. Eu nunca pensei nisso. No primeiro filme, principalmente, ele parece ser uma pessoa rasa nesse sentido de profundidade emocional, né? Porque até então tava tudo bem, assim... O cara já tava estressado no trabalho, obviamente, um trabalho muito estressante. Mas tava seguindo a vida dele ali. Mas o nascimento do filho traz uma reflexão sobre vida, e como ele não tem uma profundidade emocional, ele não sabe lidar com aquilo. E aí ele começa a pirar em todos os sentidos, né? Da vida dele. Né, tem uma hora que eles vão escalar uma rocha e ele Sim. fica preso lá em cima e não consegue descer. Não tem fala sobre isso. Isso é o mostrar em vez de falar. Né? O falar é o bravado. O mostrar é ele tendo crises de ansiedade, crises existenciais e crises de família e crises de sucessão e crises de segurança pública. Ele é o cara que está lá na reunião antes e fala, não vai dar certo, não vai dar certo. Ele está completamente deprimido. Só que ele mesmo fala, quando é guerra, você não pode pensar, você tem que ir pra guerra. Isso aqui não tem problema nenhum. Deixa eu ver. Todo mundo toma isso aqui. Não tem problema nenhum. Você não vai mais precisar tomar. Você vai sair, tudo isso vai passar. Eu vou sair pra onde? Onde é que eu vou sair? Você vai sair do BOPE. E eu comentei sobre esse lance da perspectiva de que o filme parece preguiçoso no sentido de não quis fazer tanto cinema e quis fazer quase que um documentário que muita gente defende falando, mas a realidade é essa, o filme tá retratando a realidade. Tá, então, mas por que ele não fez então um ônibus 174, que é maravilhoso, dessa realidade? Você não vai no cinema pra ver só a realidade. Você vai no cinema pra viajar, pra ter um pouco de poesia, pra ter, mesmo que seja na fotografia, no roteiro, na atuação brilhante de alguém. Ele trouxe muito esse rigor à realidade, que eu acho que não é interessante, porque as pessoas assistem aquilo, quem é ali do Rio de Janeiro, quem vive aquela realidade, só assistiu o que tá acostumado, assim. Mas o filme critica isso um pouco, né? O filme estabelece uma vilania ali de um certo Rio de Janeiro. Sim. Que tá por fora do sistema, mas tá financiando esse sistema, né? Que é o Rio de Janeiro, Zona Sul. Mas essa coisa de transformar o Capitão Nascimento, que ele não se enxerga como um herói, eu acho que ele é todo confuso. E o Padilha é isso, ele é bom. Ônibus 174 é dos maiores filmes do cinema brasileiro, eu acho. É um documentário. Então, o Padilha, ele é bom. Ele é um bom diretor, ele é um bom roteirista, mas o Tropa de Elite é uma confusão, que deu muito certo. Essas coisas não são mutuamente exclusivas, né? Sim. Uma obra-prima não é necessariamente algo confortável ou gostoso de se ver, assim. Sim. Mas eu acho que isso que você está falando, dele ter feito um documentário, ele fez no ônibus 174. Sim. Pessoas que trabalham com cinema sabem que ficção tem mais alcance, Sim. que ficção tem mais possibilidade de virar popular, digamos assim. Inclusive, eu não reassisti a tempo, mas tem um documentário sobre o tráfico, que é o do João Moreira Salles, Katia Lund, será? Sim. Notícias de uma Guerra Particular. Então já tem esse filme também. E ele também não consegue trazer a poesia do cinema, a arte, enfim. Você só fica ali
extremamente impactado, sente nojo, asco em muitas cenas, o que o cinema pode trazer com bastante conceito e ser bom. Mas pra mim, a experiência de assistir Tropa de Elite é muito ruim. E tem filmes horrorosos, violentos, te dão asco. Mas usa daquela violência pra tratar de um montão de coisa. E a gente só vai lá, assiste e fala, nossa, o Rio de Janeiro é muito violento, a milícia é realmente um problema institucionalizado. Calma aí, você tá simplificando. Eu não acho que ele traz nenhuma profundidade. Eu vou te falar o que eu gosto no Padilha. Nesses primeiros filmes dele, Padilha talvez fosse o único cineasta brasileiro que tinha coragem de bater em todo mundo. Sim. Ele manda supapo pra tudo quanto é lado. Aliás, você conhece Sérgio Bianchi? Sérgio Bianchi, quem não conhece o filme Quanto Vale é por Quilo, é outro que sobra supapo, que ele bate pra todo lado. E Glauber Rocha, eu acho que fez isso no Terra em Transe apenas. Bater em todo mundo, pra todo lado. Sim, é verdade. Tropa de Elite é o primeiro blockbuster, eu acho, em que ele bate em todo mundo no Brasil. Eu não conheço pensar um dia que bate todo mundo, que aponta pra todo mundo. É um filme bem agressivo. O Neto tentou resolver os problemas pelas vias normais e os corruptos fizeram o quê? Mandaram o cara recorrer ao sistema. O primeiro roubo é sempre por uma boa causa. Agora, quem corrompe pro batalhão, também corrompe pra família. Essa é a lógica do sistema. É por isso que quando um cidadão quer uma viatura na frente da sua padaria, na frente do seu bar, ele tem que pagar. O negócio da polícia não é proteger? Então, o sistema transformou a proteção num negócio. Agora, quem cobra pra fazer cumprir a lei, também cobra pra fazer vista grossa. Quando eu assisti dessa vez, agora, pra gente comentar, eu separei um negócio que eu achei muito interessante, que eu não tinha memória disso. Eu vi uma escolha muito interessante do Padilha de colocar ali aquela citação do psicólogo Stanley Milgram. Posso te falar que eu achei isso bizarro, porque eu vi no streaming, e aí eu fui ver o DVD, não tinha, né? O filme saiu sem isso. O filme foi lançado sem isso. Olha aí, mais pistinhas. É, uma pistinha que, do meu ponto de vista, né? Que o filme foi incompreendido. O que o filme quis dizer foi incompreendido pelo público. Percebe o quanto o Padilha parece que segue tentando ajustar o filme, que não sei se ele tem ajuste, gente. Sei lá, ele é só um filme confuso não precisa de ajuste violento. esse filme. Eu fui pesquisar, porque a frase já é impactante, porque basicamente é uma frase desse psicólogo americano que diz ali, é de 74, que diz que a situação faz a pessoa, mais do que o próprio caráter, né? Enfim, o que a pessoa está passando, o que ela pode estar passando ali, pode não significar que ela seja isso a vida toda, mas aquilo ali formou ela, né? E é um experimento extremamente polêmico até hoje, ele nunca foi repetido da mesma forma, porque ele foi baseado em alguns métodos da Alemanha nazista, e eles queriam testar, o Milgram queria testar como se comporta alguém que tem ali um prisioneiro ou que tem ali uma autoridade, como é que funciona a obediência à autoridade, né, na verdade. Então, no experimento dele, tinha isso, né, os presos tinham que responder ali uma sequência de números, se lembrar de uma sequência de números, quem errava levava choque. Só que eles levam choque porque tem alguém ali apertando esse choque. E aí o experimento mostrou que o Milgram achou, quando ele começou a fazer o experimento, que 0,1% ia dar o choque. Porque é muito bizarro. Como assim eu vou dar um choque numa pessoa? Ela só errou um número. Mas não, 2/3 deram um choque. E aí ele ficou abismado com com o que ele percebeu. O experimento teve que parar de ser feito e não foi repetido. Mas ali ele tenta justificar tudo que a gente vai ver de violência no filme. Não, ele tenta evidenciar o tema que ele queria pro filme. Isso. Esse é um filme que está criticando um sistema onde policiais e traficantes são praticamente assim, são despersonalizados para viver presentemente apenas os lados dessa guerra. E o vilão do filme são os financiadores dessa guerra, que é a classe média, a classe alta, a classe urbana, sem ser morro, né, do Rio de Janeiro e de quem consome drogas. Mas eu acho interessante essa escolha, extremamente importante a gente falar dela, porque ali a frase do Milgram diz: a situação faz a pessoa mais do que o caráter.
Então, ele tá passando um grande pano pro Capitão Nascimento. Ó, a gente tá mostrando aqui que o Capitão Nascimento é um herói, ele é extremamente violento, é um cara completamente maluco que dá, né, assim, ele tá em burnout ali, em todos os sentidos, e ele tá dando ordem para algumas pessoas, ou seja, essas ordens podem ser antiéticas, imorais e tudo mais, mas é porque tem alguém em cima dele, porque o experimento do Milgram falava sobre isso. Então... Não alguém, a mas uma obediência à estrutura. autoridade. Isso, exato. Uma estrutura. Uma institucionalização. Porque daí no 2 ele chega e fala, olha aqui como a política, na verdade, no fundo, é o pior, né? Eu discordo que ele seja visto nesse filme como herói. Ele foi percebido como tal pelo público. Isso. Mas ele está, obviamente, anti-heróico nesse filme, né? Eu acho que a existência do filme 2 torna ainda mais fascinante o 1, porque hoje o Wagner Moura é um ator ativista que a gente conhece, então não só ele viu o filme pronto, viu o efeito que o filme teve e concordou em entrar no 2, né? Só que eu não gosto do 2, e eu vou te explicar por quê. Porque no 2 o Wagner Moura vira protagonista do filme. Exato. E a narrativa trai o Matias. Sim. Que é o personagem mais interessante da trama do 1. E ele é escanteado, deixado de lado no 2 e até morto no 2. De uma forma muito manipulativa, assim, para com o espectador, né? Obviamente para causar uma reação do Nascimento, para causar uma raiva na gente. Mas eu não desculpo essa solução. Essa morte do Matias eu acho a coisa mais preguiçosa. Sim! Do 2. Mas a gente tá falando do 2. É porque o 1 é uma obra-prima e o 2 é ruim. Do primeiro pro segundo há uma evolução gigantesca. O segundo é um filme bom. Mas o primeiro, não. Preparem as suas almas, porque os seus corpos já nos pertencem. Eu declaro aberto o 9º curso de operações especiais. Nunca será! E a gente pode conversar um pouco sobre o papel da polícia no cinema brasileiro, que difere do americano. Uma coisa curiosa, apesar desse filme escancarar muita coisa, muito comportamento policial, né, de extermínio mesmo, isso não aparecia antes no cinema brasileiro. Ou melhor, aparecia num conteúdo de repressão de ditadura. Nos Estados Unidos, existe um termo chamado propaganda, né, que é propaganda policial, que é um termo do filme policial lá, onde praticamente desde o começo a dramaturgia mostra o policial como não só um mantenedor de ordem, que esse é o que o Capitão Nascimento se propõe a ser, mas um restaurador de justiça no cinema americano, no cinema hollywoodiano. Sim. Sempre foi assim. Aqui, a polícia nunca foi dramaticamente percebida como tal. Você sempre tem o personagem policial como alguém eticamente comprometido, alguém com desvios de caráter. Assim. Sempre vem aquele personagem policial e você já sabe, você já tem a conotação, a denotação dele, visual dele, até pelos seus bigodinhos e topetinhos, do policial carioca que ele vem pra extorquir ou ele vem pra... O jeitinho, um daquele jeitinho brasileiro. Tal. Ele não vinha sendo, antes desse filme, no cinema mainstream, no cinema comercial, sendo mostrado como um torturador. E esse filme escancara isso. Porque antes você tem o policial torturador, mas o policial torturador dentro de um tempo de ditadura. Como Lúcio Flávio, Pra Frente Brasil, né? O do Reginaldo Farias. Os dois têm o Reginaldo Farias, aliás, o irmão dele. Aonde, tematicamente, o espectador pode se confortar assim. Você está vendo esse filme na década de 80, você está vendo o que a polícia fazia na década de 70, quando aqui era uma ditadura. Você pode se sossegar um pouco como espectador, porque o Brasil não é mais uma ditadura. E esse é o primeiro filme que eu vejo, posso estar errado, alguém me corrige, primeiro filme dramático, narrativa dramática, que escancara isso em tempos democráticos, digamos assim. O filme é de 2007, mas ele se passa em 97. Então, essa iconografia da tortura, que é tão linkada no cinema brasileiro com ditadura... Sim, é interessante isso. Passa a ser, ela é reassumida numa democracia, né? E ele difere polícia da PM da policial do BOP. Ele dificulta mais ainda, por isso que eu achei ele interessante, é um filme que dificulta muito a sua consolação como espectador. A PM, nesse filme, não mata.
Isso. ela lida com dinheiro. O Bop, que é o policial honesto, ele não lida com dinheiro, mas ele mata. A política do extermínio é uma corrupção também, apesar de não ser associada a isso, né? Sim. Então, mas eu acho que é por isso que é um filme problemático. O público, em geral, né, e milhões de brasileiros assistiram esse filme, não importa como, né, no cinema, na pirataria e tudo mais, não tiveram essa compreensão porque não é um documentário. Então a gente não tem ali um especialista falando, olha, isso que acontece. Eu não quero machucar você. Eu não quero que você saia daqui machucado, você entendeu? Sim, senhor. Cadê o baiano? Sei não, meu senhor. Fala, moleque. Má vontade. Não sabe porra nenhuma. Vou te mostrar o saco, hein? Ajoelha ele aqui. Filho. Filho. Cadê o baiano? Não sei dele não, meu. Cadê o baiano? Eu não sei dele. Cadê o baiano? Fala! Cadê o baiano? Fala! Cadê o baiano? Bota ele no saco. Bota no saco. Minha criançada assistindo, reproduzindo aquilo, aí gente que passa por aquela realidade, vê a sua realidade virar um entretenimento. Na minha visão, é isso, assim, ele concorda com aquilo, com aquela violência toda e acha que aquilo também pode ser um bom entretenimento. Mas como que ele concorda? Assim? Eu acho que pra ele é isso, assim, tem corrupção, mas a polícia também é heroína. Olha essas pessoas, o quanto elas colocam a vida delas em jogo para um bem maior e que daí nem acontece o bem. Não tem nada disso. Coloca ali filme, assim. a opinião do quem maior. é o culpado disso. Ele tá falando que essas pessoas estão todas sendo massacradas, eu acho. Eu penso Tropa de Elite como um filme denúncia, né? Então, eu não consigo. Pra mim, ele é o contrário. Ele é um deleite. Você assiste e fala que delícia, essa violência toda. Quem não participa dela fala que delícia, eu não participo. Ou, Sim, se olha, consola com isso. Então, eu não acho que esse filme é feito para aquelas pessoas, as pessoas que estão no filme. Sim, mas é isso. O Brasil todo assistiu, mas ele fez pra classe que assiste, que vai ao cinema. Que é classe média, vai. Sim, é a classe que ele tá vilanizando no filme. Calma. Vocês não têm a menor noção de quanta criança entra pro tráfico e morre por causa de maconha e de pó, tá? Do apartamentinho de vocês, daqui da Zona Sul, não dá pra ver esse tipo de coisa, não, tá? Vocês estão muito mal informados, estão muito mal influenciados por jornalzinho e televisão. Você lembra qual que é o plano final do filme? Vamos lá, me recorda. Você tem literalmente um policial apontando a arma pro público com o sol atrás pra você atirar no público. Isso não é uma coisa heróica. Então, isso não é uma coisa heróica, isso é um incômodo, isso é uma denúncia de uma patologia. Cara, então, eu não consigo ver como denúncia. Você tá no ponto de vista de quem vai tomar o tiro, não de quem vai dar o tiro. Mas ele se delicia com essa violência. Ele quer mostrar o quanto é gostoso assistir aquilo. Olha que legal, todo mundo sai querendo ver mais violência. Eu sinceramente principalmente acho que Cidade de Deus é mais culpado disso do que esse filme. Mas eu acho que o Cidade de Deus ele é menos preguiçoso, ele é mais cinema, não só pela fotografia e pelas escolhas de roteiro e tudo mais, mas ele traz mais poesia, ele traz mais reflexão. E mesmo assim, não concordo que seja o melhor filme que possa falar sobre uma realidade dura do Brasil. Para mim, o melhor e imbatível, não tem como, é Central do Brasil. A gente vai falar sobre analfabetismo, a gente vai falar sobre criança abandonada, mas a gente não vai fazer um documentário, a gente não vai fazer um arremedo de documentário, a gente não vai fazer um jornal da tarde com gente gritando só lá, criança abandonada. Não, a gente vai transformar várias realidades brasileiras em um baita filme. Aí você sai com um deleite de cinema, sabe? Aquela coisa que você fala, nossa, que filmão. E transformado de alguma forma. Eu entendo. Eu acho Central do Brasil um filmaço, mas ele é um final reconfortante. Ele se propõe, metaforicamente, a solucionar. Sim, que a gente pode discutir. Cidade de Deus, que é sobre... Tem um dos personagens principais, alguém que, entre aspas, sai da favela, vai virar jornalista, quer confortar. Tropa de Elite quer agredir, ele termina com um policial apontando a arma na sua cara, prestes a atirar com o sol brilhando atrás dele. Ele faz o caminho inverso ao repórter do Cidade de Deus, né? Esse filme é uma descida ao inferno. Esse policial, no final, ele está no inferno. Tá. Ele perdeu o amigo dele, ele perdeu a ideologia dele, ele perdeu a esperança dele,
ele vai virar naquele segundo ali exatamente o que ele entrou na polícia pra combater. E você tem ali esse arco, né? Por isso que é o personagem principal. Esse arco de maldição, danoso, assim, de arrastar o homem até o inferno. Eu gosto muito desses filmes. Sim. É uma temática que eu gosto de, assim, descer da profundeza da escuridão. Eu acho que o que a gente não concorda é que eu acho que ele se utiliza disso pra achar legal a violência, pra achar bacana esse personagem maluco, porque o Capitão Nascimento, ele é culpado de tudo que ele faz. Tem essa coisa, entendeu? O sistema que tá fazendo ele fazer isso. Tá, beleza, mas assim, ele escolheu tudo aquilo, ele é uma pessoa horrorosa com a mulher dele. Vamos falar sobre a mulher dele, que eu adoro. Eu acho ela fundamental pra trazer um pouco de, sei lá, de emoção ali pra aquele personagem, que é aquela coisa, né, do machão, porque ele é muito certo em tudo que ele tem de atitude, então ele vai falar com o jovem, ele é o cara, ele é com a gente, ele é professoral, ele é incrível, 100%. E aí a família vem pra trazer ali nossa, mas ele não é 100% perfeito e tal. Mas eu acho que, inclusive, o público nem consegue ter essa reflexão. Nem consegue, talvez, enxergar o quanto ele é uma pessoa horrorosa com a mulher, porque acha que o sistema fez isso com ele. Desculpabiliza o Capitão Nascimento. Não, eu acho que é uma não, pessoa horrorosa. A pessoa horrorosa tem aquela cena incrível onde ele dá um esporro na mulher. Sim. Mas eu só acho essa cena incrível. O que acontece depois? Não lembro o que acontece Ela larga depois. ele. Ah, sim. Pô, mas Ela aí vaza. chegou na... Por isso que é bom. Né? A vida dele tá desmoronando em volta dele. Também não lembro de um filme onde o protagonista do filme perde uma esposa dessa maneira. Nesse, ele trata a mulher dele mal, ela vaza, velho, com bebezinho e tudo. Tchau. Foi, tá tudo bem? Não abre a boca pra falar mais do meu trabalho nessa casa. Que isso? Você não fala mais do meu trabalho nessa casa. Você tá entendendo? O que aconteceu? Quem manda nessa porra aqui sou eu e você não vai mais abrir a boca pra falar do meu batalhão nessa casa. Você tá entendendo? Você entendeu? Quem manda nessa porra aqui sou eu! Tem que elogiar mais uma coisa nesse filme, que esse filme me tornou consciente de Milian Cortaz. Ah, sim. Famoso palmas. 02, o Fábio. O Padilha merece palmas pra isso. Palmas por trazer o Milian Cortaz pro grande público, porque Sim. eu revi filmes que eu vi antes desse filme, e ele é uma presença já de década no cinema brasileiro, no teatro e tal. Mas puta que pariu, velho. Vou aqui, Marimbondo! Do meu caralho, vou aqui, Marimbondo! Vem, porra! Aí, Marimbondo, que porra é essa? Tá metendo caneta, tudo o seguinte, caralho, a área é minha, não pode, meu irmão. E o Ademar é amigo do batalhão, porra. Não leva mal não, tô cumprindo ordem. Ordem de quem, porra? Do Bira. Que Bira é esse? Sei lá de Bira. Que Bira é esse? Bira essa porra pra Ô, Bira! Ô, Bira, vem aqui! Eu lembro, eu até tava pensando nisso, introduzindo a conversa, o que o Truffaut dizia sobre filme de guerra, né? Que todo filme de guerra, no fundo, é um filme pró-guerra. Sim, foi ótimo você trazer isso, porque a gente tá falando do Tropa de Elite, que ele se coloca como um filme de guerra, porque das primeiras frases do Capitão Nascimento e eles escolheram ir para a guerra, assim como eu, há 10 anos. Então ele acha que aquela realidade dele é uma guerra. Eu acho que a gente consegue falar da guerra sobre outros coisas paralelas aí da guerra, que são o emocional, tudo que pode acontecer. E que tem Mas quem tá tomando filmes, bala assim. é quem tá no front ali. O personagem mais básico da guerra é o soldado. Tem gente que consegue aquelas pessoas pra irem lá se matar por alguma ideia. Mas quem inventou aquela ideia muitas vezes é muito mais importante de um filme de guerra. Entendeu? Aí tudo bem, não é de guerra. A gente não vai ficar vendo tiro, explosão. Mas a gente vai discutir outros lados. Você acha o filme cínico? Eu não acho o filme cínico. Não, acho que não. É isso, pra mim ele é óbvio. Pra mim, o cinismo é quando ele vem ali com muitas camadas. Quando não é um filme óbvio. O Tropa de Elite me deixa cansada de tanta obviedade. Eu vou falar uma coisa. Falaram tanto nele e o Papa nem apareceu. Ó, Tom Bastos, leva a gente. E o sertão vai virar mar, e o mar vai virar sertão.
Natália André, conta pro ouvinte aonde te encontrar nas redes. Estou no Twitter e no Instagram, @nataliandré_. E ouçam Filministas, que vai voltar, vai ter uma 3ª temporada. Filministas, todos os tocadores, quase todos os tocadores, mas enfim, os principais. A gente também tem o Instagram, @filministas. Esse Filme é Bom é uma produção do Metrópolis. Eu sou Lino Meirelles, com João Andrade na montagem e finalização. Você me encontra no site metropolis.com/Lino Meirelles. No Instagram eu sou o Lino Meirelles e no Letterboxd, Lino Meirelles. Valeu!